Estamos estudando durante estes domingos vidas que marcaram sua geração, época. Estudamos sobre José semana passada, aprendemos com José a largar o que passou para trás, abrir o coração, receber o perdão de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus e bora para frente. Viver o melhor de Deus daquilo que Ele tem para nós. Estudamos também sobre a vida de Noé, e durante este tempo que estudamos sobre a vida de Noé, nós aprendemos que mesmo, por exemplo, numa época como essa, de festa da carne, de busca de depravação e tal, Noé foi um cara que tinha um relacionamento com Deus tão grande, tão maravilhoso, que ele viveu à margem disso, venceu, veio o dilúvio, todos morreram, exceto ele e sua família, e depois dele Deus começou um outro tempo, uma outra geração, e ele ainda viveu mais 350 anos. E hoje eu quero estudar com os irmãos, agora de manhã, sobre Jó, uma vida de Jó, e se Deus nos permitir à noite, vamos estudar sobre Paulo, uma vida de Paulo. Falando sobre Jó, uma vida de Jó, Jó e Paulo têm uma característica muito importante, maravilhosa, que a gente pode aprender muita coisa com eles acerca do amor. Você quer saber, quer conhecer gente na Bíblia que amava mesmo a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Pelo menos esses dois marcaram a sua época, marcaram suas gerações. Paulo, que vamos estudar à noite, e agora de manhã, Jó. Jó era um homem muito fiel a Deus, era um homem que amava muito a Deus. E ele tinha alguns cuidados na sua vida diária, no relacionamento com Deus, relacionamento com seus filhos, relacionamento com a sociedade. Jó tinha um cuidado muito especial. Quero ler vários textos com os irmãos hoje, para a gente entender a história desse homem, que ela é muito interessante e profunda. Quero ler com os irmãos, você que trouxe sua Bíblia, por favor, livro de Jó. Se você está com dificuldade de abrir ou não sabe onde é Jó, se você souber onde é Salmos, Salmo é no meio da Bíblia. Se abre a Bíblia no meio é Salmos. Você volta um livro, é Jó. Para quem não sabe, para quem não está familiarizado. Se você está sem Bíblia e alguém ao teu lado tem Bíblia, por favor, compartilhe aí a palavra de Deus com esta pessoa. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet, Deus abençoe você aí. Se você quiser, acompanhe também a palavra. A história da vida de Jó, ela é relatada em 42 capítulos, pelo menos, no livro de Jó. Para vocês terem uma ideia, segundo historiadores bíblicos, existe hoje uma Bíblia que foi, hoje que eu digo assim, nesses últimos 10 anos, existe essa Bíblia que foi uma Bíblia escrita em ordem cronológica. Ou seja, a nossa Bíblia, ela está escrita, eles juntaram a Bíblia em vários livros, são 66 livros, Velho Testamento, Novo Testamento, só que muitos deles foram colocados, conforme os autores, os escritores iam escrevendo. Os estudiosos, eles, de tanto estudar, criaram uma Bíblia em ordem cronológica, é a mesma escrita em NVI e tal, só que tem uma ordem cronológica. Para você entender, nessa ordem cronológica, Abraão veio depois de Jó. Essa história de Jó, essa vida de Jó, segundo historiadores bíblicos, Jó existiu antes de Abraão, apesar de não estar descrito lá no livro de Gênesis. Mas os historiadores, de tanto que estudaram, eles chegaram a essa conclusão, que Jó viveu antes de Abraão. Ok? Só um dado para você
guardar no teu coração. Vamos lá, Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Versículo 4, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. 5, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele, Jó, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, seus filhos, pois pensava, tenho, ou talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó tinha um costume de, quando seus filhos faziam festas, como ele era um homem justo, reto, sempre de estar pedindo perdão, para que não houvesse nenhum tipo de acusação contra os seus filhos, e muito menos contra a sua vida, Jó, que era um homem íntegro e reto. Aí começa a história do que aconteceu, o relato da história que aconteceu na vida de Jó. Jó capítulo 1, agora versículo 6. Existe uma explicação para o que nós vamos ler aqui, não vou dar hoje, quem sabe no outro dia. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Versículo 7, o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Versículo 8, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Versículo 9, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Versículo 10, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Versículo 11, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Pausa. O que Satanás está dizendo para Deus aqui? Jó te ama, Jó te adora, Jó é irrepreensível, íntegro, se preocupa em fazer holocausto, sacrifício por causa dos seus filhos que talvez possam pecar no íntimo nas suas festas, porque o Senhor cercou a vida dele, porque o Senhor encheu ele de riqueza, porque ele é o cara mais rico da terra, porque ele tem 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres abençoados, tudo com saúde, está tudo bem na vida de Jó. Foi o que o diabo, veja, o diabo não acusou a Jó, o diabo fez uma acusação contra Deus, dizendo o seguinte, ele é assim porque o Senhor o abençoa. Aí Deus disse para ele, em outras palavras, trazendo para os dias de hoje, você acha que Jó me adora por aquilo que eu dou para ele? Espera um pouquinho, 12, volte lá na Bíblia. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor.
13, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho. 14, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para te contar. 16, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Pausa. Você vê a visão das pessoas, né? Ah, Deus castigou, fogo caiu do céu, porque Deus fez isso, e na verdade Deus não fez nada. Deus permitiu que o diabo pudesse tocar na vida dele. Amém? Que fique isso bem claro. Porque tem gente que quando está passando dificuldade, ele se vira contra Deus e começa a acusar Deus. Tem gente que está passando dificuldade, tudo é culpa do diabo. E na verdade, muita coisa de ruim que acontece nas nossas vidas é porque a culpa é nossa. Nós precisamos aprender a assumir a nossa culpa. Eu vou chegar lá. Vamos lá, volte para a Bíblia. Versículo 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. 18, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 20, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se em terra em adoração. 21, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Tudo o que aconteceu, todas as perdas. Qualquer um de nós provavelmente sairia da igreja, se voltaria contra Deus, porque do século 21, crente, ele ama a Deus por aquilo que ele faz. Então, se Deus der riqueza, se Deus der fama, se Deus fizer curar e acontecer, pô, Deus é maravilhoso, eu estou com Ele e não abro. Agora, se Deus não fizer, se Deus permitir uma situaçãozinha na nossa vida difícil para a gente aprender, muita gente vaza da igreja. Jó não. Jó amava a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Vamos lá, Jó capítulo 2 agora. Versículo 1, num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. 2, o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. 3, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Depois a gente vai chegar numa conclusão que Deus conhece o coração, Deus sabia, Deus tinha se Deus me permite, um motivo dentro do coração dele e no coração de Jó que precisava ser tratado. Vamos chegar lá. Versículo 4, o diabo, ele vai e tenta Deus, acusa Deus, ele diz: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. 5, estende a tua mão
e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O diabo está falando para Deus: estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Versículo 6, o Senhor disse então a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. Quem que fez as coisas na vida de Jó? Quem que fez as coisas na vida de Jó? O diabo. Deus permitiu. O diabo falou para Deus: estende a tua mão e toca. Deus falou: não, a vida dele está na tua mão. Vamos lá. Versículo 6. Apenas poupe a vida dele. 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. 8. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. 9. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Versículo 10, Jó responde: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ele se manteve íntegro. Aí começa um desenrolar de história, meus irmãos, interessante. Também com a permissão de Deus. Jó, ele era muito famoso, muito conhecido. Imagina, um cara que é muito rico. Você sabe que o cara, vou citar um exemplo atual. Por exemplo, hoje em dia você sabe que o Silvio Santos é um cara milionário, bilionário. E de repente você fica sabendo que o Silvio Santos perdeu toda a riqueza dele, que o Silvio Santos perdeu sua família, que ele está doente em fase terminal. Poxa, você que conhece o Silvio Santos por causa da riqueza, por causa da família, por causa da sua integridade, você vai chegar e falar: pô, o que está acontecendo com o Silvio Santos? O que aconteceu com ele? Nesse caso, ao menos 3 amigos íntimos de Jó ficam sabendo da história e se achegam a ele e falam: escuta, o que está acontecendo? Interessante é esse texto aí no capítulo 2, versículo 11, que quando 3 amigos de Jó, Elifas de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Versículo 12, quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. 13, depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Imagina a cena. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Aí Jó, depois disso, começa um flagelo na sua vida. Ele começa a viver alguns questionamentos. Algumas coisas que estavam no coração de Jó, ele começa a falar. Uma das coisas que ele diz, está em Jó capítulo 3, versículo 25 e 26 apenas, para a gente ganhar tempo aqui. Ele fala para os seus amigos: o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Versículo 26, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Pausa. No bate-papo que ele começa a ter com os amigos, ele revela algo do seu coração. Ele diz: olha, o que eu mais temia me aconteceu. Pô, eu temia perder meus filhos, eu temia perder minha riqueza,
eu temia perder juntas de boi, eu temia perder a minha saúde. Então, tudo o que eu temia aconteceu. Aí Jó começa a viver um momento de questionamento, porque nessa hora são bem pouquíssimos os que se levantam para te ajudar. Nessa hora as pessoas querem saber por que você está vivendo essa situação. Alguns já até julgam você, outros vêm e acusam você. Ah, você está nessa situação por causa disso, você está nessa situação por causa daquilo, você vive isso por causa disso, você vive aquilo por causa daquilo. Começa a questionar. Quantas pessoas que nós conhecemos diariamente questionam a nossa vida? Conversava ontem com o irmão Emerson aqui à frente, e ele disse, algumas pessoas disseram para ele, você vai para a igreja? O presbítero Paulo ouviu a mesma frase. Você vai para a igreja nesse fim de semana? Vamos viajar, vamos para o sítio, vamos curtir, vamos para a piscina, vamos para a praia. Ele falou, não vou. Mas você vai para a igreja? Cara, você não larga da igreja. Não, a questão não é a igreja, a questão é Deus. Eu escolho ficar na presença de Deus, ponto. Simples. As pessoas que ouviram isso do Emerson e do Paulo não gostaram muito, mas é o sentimento que está no coração deles. Jó começa a receber questionamento dos seus amigos. Eles começam a achar, e esse é o problema, começam a achar. Quando a pessoa começa a achar sobre você, aí a gente entra em dificuldade. Primeiro achólogo, Jó capítulo 4 agora, versículo 1. Depois que Jó falou essa frase que lemos há pouco, Elifas de Temã respondeu. 2. Olha, Jó, se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Tipo, nessa situação que você está, eu tenho que falar alguma coisa para você. Não é possível. Versículo 3. Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. 4. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. 5. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. 6. Sua vida piedosa já não lhe inspira confiança, e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Pausa. Cara, que jeito que ele queria que Jó ficasse? Fala para mim. O cara perdeu tudo. Perdeu a saúde. Estava ali, um caco humano, raspando a carne cancerosa, a carne leprosa, a carne enferma. Numa situação que quando os caras chegaram, eles choraram de ver o seu amigo. Ficaram 7 dias e noite olhando para ele, tentando entender. Aí agora o cara chega nele e fala assim, você que foi um cara que ajudou tantos os outros, você fez isso pelos outros, cara, por que você está desanimado agora? É difícil, né? Quando a gente encontra pessoas que, em momentos difíceis, em vez de te dar uma palavra, ele vem questionar a tua vida. Jó capítulo 5 agora, versículo 17. Jó responde, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Versículo 18, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. 19, de 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. 20, da fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. 21, você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quanto a destruição chegar. Aí, Jó continua sendo questionado. Vem um outro amigo e fala, não, eu preciso falar também, cara. Eu tenho que te falar umas coisas. E não temos tempo para ler. Questiona o posicionamento, a vida, os acontecimentos da vida de Jó.
Agora vá para Jó capítulo 9, por favor. Versículo 1, Jó respondeu: bem sei que isso é verdade. Como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, eu não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. 4, sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe saiu ileso. 5, ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Versículo 6, sacode a terra e a tira do lugar e faz suas colunas tremerem. Versículo 7, fala com o sol e ele não brilha. Quando li esse texto aqui, eu fiquei como agora aqui, alguns segundos parados. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, o nosso Deus, ele fala com o sol. A gente não consegue nem olhar para o sol. A gente não consegue ficar naquele sol quente nem 3, 4 minutos, que começa a arder a pele, começa a suar e queimar. O nosso Deus, ele fala com o sol. E se Deus falar com o sol, ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Versículo 8, só ele estende os céus e ainda sobre as ondas, e anda, sobre as ondas do mar. Versículo 9, ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Versículo 10, realiza maravilhas que não se pode prescrutar, milagres incontáveis. Versículo 11, quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. 12, se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? 13, Deus não refreia a sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. 14, como então poderei eu discutir com ele, Deus? Como achar palavras para argumentar? Versículo 15, embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. 16, mesmo que eu chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. 17, ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. 18, não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Versículo 19, recorrer à força? Ele é mais poderoso. Ao tribunal, quem vai intimar Deus? 20, mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. 21, conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. Pausa. Daí para frente, Jó continua sendo questionado e ele começa nesses questionamentos a tentar encontrar na justiça humana respostas para o seu flagelo, porque ele está passando. De tanto que ele começou a ser questionado, de tanto que ele foi questionado, de tanto que falaram para ele, a gente não tem tempo, seria bom se você pudesse ler o livro de Jó inteirinho na sua casa, para você entender melhor. Mas ele foi muito questionado. E aí ele começa a buscar a justiça divina naquilo que está acontecendo na vida dele, porque para ele, tudo o que ele fazia era reto, era justo, só que ele chega numa conclusão dizendo o seguinte: mesmo que eu dissesse que eu sou inocente com a minha boca, eu estava me condenando, tipo assim, eu não sou inocente. Aí vamos para Jó agora, capítulo 12, por favor. Depois de outros questionamentos de um outro amigo, Jó responde, Jó 12, 2, sem dúvida, vocês são o meu povo, e a sabedoria morrerá com vocês. 3, mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm, não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas, foram questionadas sobre a vida dele no capítulo 10 e 11. Versículo 4, tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus e ele me respondia, eu
íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Pausa. Jó conversando com seus amigos, ele diz: gente, eu não sei nem mais o que eu falo. Porque o que está passando, o que está acontecendo na minha vida, tudo que vocês estão falando, eu não sei o que é a justiça divina, o que é a minha justiça. Eu achava que eu era íntegro, agora eu estou achando que eu não sou. Inclusive, as pessoas estão começando a dar risada de mim, eu virei motivo de riso. Vá agora capítulo 19. Temos que saltar assim para entender um pouco dessa história. Jó 19, 3 versículos 25, 26, 27. Depois de tantos questionamentos, Jó responde para os seus amigos: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Versículo 26 de Jó 19: depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. 27, eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração ansioso para ver Deus, para estar junto de Deus. Versículo agora, Jó, vá agora para Jó 29. Como eu gosto de ouvir esses barulhos de páginas virando. Ou dedos discorrendo no celular. Jó 29, 1, ele responde aos seus amigos, continuando em sua fala, ele diz: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Versículo 5, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. 6, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. 7, quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública. 8, quando ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. 9, os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. 10, as vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colocavam-se ao céu da boca. 11, todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. 13, o que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. 14, a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. 15, eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. 16, eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. 17, eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. 18, eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. 19, minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Pausa. O que Jó está dizendo é o seguinte: de tanto que ele foi acusado, de tanto que ele foi questionado, de tanto que, me permite essa expressão, perturbaram, encheram a vida de Jó. Jó começa a olhar para si e fala assim: poxa, tem um texto aí que a gente não vai ler, mas ele diz assim: era melhor morrer. Na verdade, era melhor eu nem ter nascido. Porque para nascer assim e viver assim, que seja abominado o dia que eu nasci. Jó, de tanto questionamento, de tanta coisa ruim, ele começa a olhar para si, ele começa a querer se justificar. Pô, eu ajudava o pobre, eu ajudava o necessitado, o cara estava morrendo de fome, eu dava comida, o outro estava com sede, eu dava água, não tinha roupa, eu dava roupa para vestir, eu ajudava todo mundo, eu fazia isso, eu chegava na cidade, todo mundo me respeitava, falava bem de mim. Pô, o que está acontecendo na minha vida agora?
Ele ainda continua falando, Jó 31, para os mais jovens. Isso aqui é para você, esse texto é só para você, os mais jovens, os que não se casaram ainda. Jó 31, 1. Ele diz, eu fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Versículo 2, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? 3, não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal? 4, não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? 5, se me conduzir com falsidade, ou se os meus pés se apressaram a enganar? 6, Deus me pesa em balança justa e saberá que eu não tenho culpa. Ou seja, ele está questionando a balança de Deus. A que ponto chega quando você está numa situação difícil? Ele começa a questionar, ele fala, pô Deus, pesa a minha vida, os meus atos, uma balança justa. Pô, quer dizer, Deus, parece que o Senhor não está usando uma balança justa. E Deus faz isso, meus irmãos? Nós é que fazemos quando a gente acha que a nossa vida não vai bem e começa a questionar a Deus. Vamos lá. Versículo 7. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas. 8, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Pausa até aí. Meus irmãos, nós ficamos do capítulo 4, se você ler do capítulo 4 até o capítulo 31, você vai ver esses caras questionando Jó, e Jó tentando se justificar, responder. Mas é interessante que em tudo que aconteceu na vida de Jó, em nenhum momento ele atribuiu ao diabo, e em nenhum momento ele falou assim, pô, Deus não gosta mais de mim. Deus... Não. Diz o texto que mesmo com o conselho da sua mulher, amaldiçoa Deus, ele permaneceu firme. Por quê? Porque Jó amava a Deus. Diz o texto, meus irmãos, que até o capítulo 31 ficou um clima, aquele clima assim tipo bem down, bem baixo, aquele clima assim, pô meu, esse negócio aqui parece que está cheio de capeta aqui, de demônio, está todo mundo falando de desgraça, está todo mundo falando coisas que, pelo amor de Deus. Capítulo 32 agora de Jó, vamos lá. Versículo 1. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este, Jó, se julgava justo. 2, mas Eliú, filho de Baraque, ou de Baraquel, Bebus, da família de Rão, Jesus, indignou-se muito contra Jó. Por quê? Porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. 3, também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. 4, Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. 5, mas quando viu que os 3 não tinham nada mais a dizer, indignou-se. Pausa até aí, depois você lê na sua casa o que esse cidadão chamado Eliú falou para Jó. Ele descascou a banana. Não é para ler agora não, tá? Por favor, falei pausa, tá? Lá em casa, lembra? Ele descascou a banana, ele sapecou Jó. Quando Jó quis se questionar ou questionar de novo, tudo estava acontecendo, Deus entra na parada. Jó capítulo 38 agora. Então o Senhor, versículo 1, respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? 3, prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Ok, Jó? Beleza. Aí Deus pergunta 4, onde você estava quando lancei os alicerces da terra?
Responda-me, se é que você sabe tanto. 5. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? 6. E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? 7. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. E Deus continua falando, tal, para a gente ganhar tempo, vai para Jó 40 agora. Versículo 1 de Jó 40. Disse ainda o Senhor a Jó. 2. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Quem ou que responda a Deus aquele que o acusa? 3. Então Jó respondeu ao Senhor. 4. Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. 5. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. 6. Depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade. 7. Deus disse: prepare-se como simples homem que é. E eu lhe farei perguntas, você me responderá. 8. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? 9. Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele. Pausa. Só até aí. Depois você lê em casa, aquele esquema, né? O resto. Deus falou tanto com Jó, nesse momento que ele estava vivendo, seus amigos já tinham ido. Jó estava ali naquele momento dele, sozinho, de Deus. Porque apesar dos questionamentos, o que me chamou a atenção nessa história, apesar dos questionamentos de Jó, das dificuldades, Jó em nenhum momento falou mal de Deus, em nenhum momento desistiu de ter sua fé em Deus, desistiu de sua integridade diante de Deus. Você pode ver isso no texto. Ele pode até ter tentado se justificar diante dos homens, amigos, de que talvez Deus não estivesse enxergando ele com toda aquela integridade. E eu vejo Deus olhando para ele e olhando para nós, meus irmãos. E eu acho que esse texto nos remete a repensar nossas vidas. A gente que acha que é alguma coisa, Deus olha para Jó e fala assim: você que é um simples homem, você que é um simples homem. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Jó? Você que é esse carinha aí que mora nessa terrinha, você está querendo me acusar para se justificar? Escuta, quando eu criei o universo, onde você estava? Quando eu fiz todas as coisas, aonde você estava? Você já habitava, você já existia. Deus começa a falar com Jó, Deus começa a falar com Jó. Agora vá para Jó 42. Deus é bom. Jó 42, 1. Então Jó responde ao Senhor. 2. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Versículo 3. Tu, Deus, me perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, Jó disse, é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Versículo 4, tu disseste. O que Deus falou para ele? Agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Como Jó ficou sem perguntas, ele olha para Deus. 5, ele diz: Senhor, os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Ele conheceu a Deus. Versículo 6, ele diz: por isso menosprezo a mim mesmo,
Me arrependo no pó e na cinza. Tipo assim, Senhor, eu entendi, eu sou um simples homem mesmo. Quando ele reconheceu isso, 7, o Senhor disse estas palavras a Jó. Disse também a Elifas de Temã: eu estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. 8, vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Versículo 9, então Elifas de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Por isso que Jesus veio anos depois, milhares de anos depois, e disse assim: se o teu inimigo te perseguir, em vez de você falar mal dele, ora por ele. Se ele tiver fome, dá comida. Se ele tiver sede, dá de beber. Porque se você fizer isso, arderão brasas vivas sobre a sua cabeça. Em nenhum momento Jó discutiu, brigou. E Deus aceitou a oração dele. Diz o texto, versículo 10, que depois que Jó orou por seus amigos, que mais parecia inimigos, mas depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro o que tinha antes. 11, todos os seus irmãos e irmãs, todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e entenda essa expressão, que o Senhor tinha permitido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Em vez de 7, ele teve 14.000 ovelhas. Em vez de 3, ele teve 6.000 camelos. Em vez de 500 juntas de boi e jumentos, ele teve 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. 13, também ainda teve 7 filhos e 3 filhas. 14, a primeira filha deu o nome de Gemima. A segunda, o de Késia. Aqueles nomes nordestinos, né? Késia, vem aqui, filha. E a terceira, o de Querem-Apuque. Quem está grávida aí, uma sugestão de nome. 15, em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. 16, depois disso, aquele Jó que queria morrer, que estava passando uma situação difícil, que achava o seguinte: pô, eu entrava na cidade, todo mundo me respeitava, agora ninguém me respeita mais, agora a turma dá risada. Esse mesmo Jó, Deus vira a sorte dele e diz assim: Jó viveu 140 anos. Ele viu seus filhos, os descendentes deles, até a 4ª geração. 17, então morreu Jó em idade muito avançada. Lições que podemos aprender com a vida de Jó. Primeiro, uma marca na vida de Jó era a fidelidade. Jó era fiel a Deus. Será que Deus pode encontrar nos dias de hoje gente fiel a Deus? Será que Deus pode encontrar no nosso meio gente assim: eu sou fiel a Deus, sou fiel a Deus? Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel à sua esposa, ele foi fiel aos seus filhos, ele foi fiel aos seus amigos, ele foi fiel à sociedade da época. Jó era um cara fiel. Segunda lição que a gente aprende com a vida de Jó. Jó era um cara que tinha um amor muito grande. O amor de Deus estava na vida desse homem. Era um homem que tinha muita bondade. Era uma marca na vida de Jó. Jó ajudava todo mundo. Jó abençoava a vida de muita gente, muitas famílias, empregados.
Pessoas que o rodeavam foram abençoados pela vida de Jó. Jó era um cara que tinha um coração abençoador. Ele amava, ele respeitava muito a Deus. Jó foi um cara assim. Terceira lição que a gente aprende com a vida de Jó. Deus conhecia o seu coração. Deus conhecia o coração de Jó. No dia que o diabo se apresentou diante dele, Deus falou assim: você viu meu servo Jó? Não tem gente que nem ele naquela terra. Será que Deus pode olhar hoje para o século 21 e olhar nesta igreja, neste século, e dizer assim: diabo, você está vendo aquele homem ou aquela mulher? Olha, é um dos poucos nesta terra que é fiel, que é íntegro e que me ama de todo o coração. Quarta lição que a gente aprende com Jó. Apesar de Deus permitir tudo o que aconteceu na vida de Jó, guarde isso no teu coração, Deus ainda estava no controle da vida dele. Deus não abandonou Jó, Deus permitiu que ele passasse por uma situação para tratar algo no coração dele. Porque não adianta nada você vir na igreja, irmão, irmã, e dizer assim: eu amo a Deus, eu sou fiel nos dízimos, eu dou minha oferta, eu declaro que eu amo o Senhor, eu faço o bem, eu ajudo as pessoas, e lá no teu íntimo, você ficar assim na tua casa: ai meu Deus, se um dia eu perder tudo isso, o que vai ser de mim? Que é o que tinha no coração de Jó. Cuidado com seus pensamentos, aprenda a confiar em Deus. Jó, quando ele teve um encontro com Deus, que ele ouviu tudo que Deus falou, ele falou assim: Senhor, eu me humilho aqui no pó, realmente eu sou um homem simples, agora a minha vida depende de Ti, agora eu Te conheço, eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora eu posso ver, entender, a minha mente agora consegue chegar junto ao Senhor. Quinta lição que a gente aprende com a vida de Jó, de tanto ouvir cobranças, questionamentos, de tanto ouvir perguntas e mais perguntas, ele ainda permaneceu firme ao Senhor. Uma coisa que eu aprendo aqui nessa história é que Jó, ele falou com Deus e Deus respondeu para ele coisas que ele não queria ouvir. Irmãos, uma dica que eu te dou hoje: toma cuidado com o que você anda falando diante de Deus. Porque tem muita gente aí perdendo oportunidades e bênçãos porque ele fala muita bobagem diante de Deus. Ele cobra Deus. Tem pastor hoje que insiste em cobrar Deus. Você tem que botar Deus na parede, Deus tem que te dar. E você vai lá e fala: Deus, o Senhor tem que me dar. Toma cuidado, porque Deus ouve todas as coisas. Por isso que Salomão, em Eclesiastes, ele disse: quando você chegar diante de Deus, fecha a boca, glorifica o nome dEle e fala o menos possível, para você evitar de fazer voto de tolo, porque Deus não gosta de tolo. Aqueles que vão na igreja: não, eu prometo ao Senhor que 2016 eu vou pegar diferente. 2016 vai ser diferente. Você não precisava falar nada disso. Mas tem gente que vive falando bobagem diante de Deus, achando que Deus é como a gente, simples homens. E Deus é Deus, está sentado no seu trono de glória. Sexta lição que a gente aprende com a vida de Jó. Jó aprendeu a se relacionar com Deus. Jó conhecia Deus de ouvir falar e já fazia tudo aquilo. De ouvir falar. Ele se preocupava com os filhos, com os pecados que os filhos poderiam ter cometido. Ele era um cara justo, só de ouvir falar de Deus. No dia que ele conhece Deus mesmo, puxa vida, a alegria dele deve ter sido muito grande, porque Deus ainda permitiu que ele vivesse mais 140 anos. Porque quando Deus faz e faz bem feito. Deus pode permitir uma situação difícil, mas como Ele está no controle, se eu e você permanecermos fiéis, como Jó permaneceu fiel, doente, mas fiel. Talvez você diga assim: pô, mas já estou velho, já não tenho muita esperança. Para de pensar nisso. Deus pode mudar a história da sua vida assim, ó.
como Ele mudou a história de Jó. Mas eu não tenho saúde para viver. Deus pode te dar saúde para você chegar a 100 anos, se for preciso. Deus pode fazer o que quiser. O que a gente tem que aprender é nos colocar no nosso lugar de humano. Nós somos simples humanos. E Deus tem tido misericórdia da gente. Por isso que eu amo também esse Deus. 7ª lição que a gente aprende nessa história de Jó. Pare de ficar questionando tudo. Para de ficar questionando, por que será que aconteceu isso comigo? Isso é uma droga mesmo. Por que é? Para de ficar questionando. Comece a ver o lado bom da vida. Comece a enxergar Deus agindo na tua vida. Começa a fazer aquela pergunta que o texto de Paulo que ele escreveu disse: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pô, o que Deus quis mostrar comigo aqui? O que Deus quis mostrar para mim, fazer comigo nessa situação? Eu vou aprender com essa situação. Eu estou doente, eu vou vencer essa doença. Deus vai me dar um livramento, Deus vai dar um escape, Deus vai levantar um médico, Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou passando por um problema difícil, estou desempregado, Deus vai abrir uma porta. Eu creio, Deus é o Deus da minha vida. Ponto. Para de ficar questionando, falando. E quando chegar esses amigos, chega do teu lado e fica assim: você estava lá, agora está aqui. Afaste-se deles, para você não ficar discutindo que nem tolo como o Jó ficou com os amigos dele. 8ª questão que eu aprendo, lição que eu aprendo com a vida de Jó, já estou encerrando. Por mais que falem mal de você, por mais que te acusem, o que importa é o que Deus pensa de você. E Deus tinha um sentimento maravilhoso em relação a Jó. Porque nas 2 vezes que o diabo se apresentou, Deus disse: você viu meu servo Jó? Você viu aquele cara lá, naquela humanidade? Ele é um cara fiel, íntegro, honesto. Não importa o que falem de você, importa o que Deus pensa de você. Porque falar mal, vai levantar um monte de gente para falar mal da gente. Mas não importa o que Deus pensa, não. O que importa é o que Deus pensa da gente. 9ª lição para a gente encerrar aqui. Apesar de tudo que está acontecendo na sua vida, seja doença, seja enfermidade, seja até morte, tudo que está acontecendo na tua vida, morreu alguém, você está enfermo, dificuldade, Deus pode mudar essa situação a qualquer momento, em qualquer tempo. Deus pode mudar a história da nossa vida, sim. Ele pode. O nosso Deus tem todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Lembra-se que Jesus disse quando Ele ressuscitou, Ele encontra os seus discípulos, Ele fala: agora todo o poder nos céus e na terra me foram dados. Então Deus pode, mudar a história da nossa vida assim. Você crê? Será que a gente pode encontrar em nossos dias gente como Jó? Gente que ama mesmo a Deus, que perde tudo, mas se mantém íntegro dizendo: Deus deu, Deus permitiu que saísse. Glória seja dada no nome dele. Será que a gente pode encontrar nos dias de hoje gente que amava tanto a Jó que perdeu a saúde? Aí vem a mulher e fala assim: amaldiçoa Deus e morre. Porque naquela época, como hoje, as pessoas amaldiçoavam, tinha essa mania de amaldiçoar os outros a Deus. Jó fala assim: recebemos coisas boas de Deus, não vamos receber as coisas ruins? E diz o texto que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Ou seja, será que a gente conhece mesmo Deus? Será que a gente ama mesmo Deus? Aliás, eu vou mais fundo. Será que a gente sabe o que é amor? A gente sabe o que é amor? É um sentimento que brota no coração, como diz a canção? É um sentimento que eu olho para uma mulher, aquele amor eros, como um dia eu olhei para minha esposa, Será que aquele amor filos de amigo, tem um amigo que é mais chegado que o irmão? Ou é aquele amor ágape? Que mesmo em qualquer dificuldade,
Mesmo que aconteça qualquer coisa, como eu falei aqui semana passada, aquele judeu que correndo de uma perseguição, pega a esposa, o filho recém-nascido, põe num barco, vai para uma ilha, chegando lá, tempestade, cai um raio, mata a mulher, quando ele vai salvar a mulher, a onda vem, leva o filho, ele morre afogado, ele pega os dois no braço e fala assim, por mais que o Senhor tente, Deus, me afastar do Senhor, o Senhor não vai conseguir, porque eu continuo te amando. Será que a gente pode encontrar gente assim hoje? Porque os crentes de hoje, a gente olha, fala assim, eu amo a Deus, mas eu também tenho que curtir minha vida. Não, eu amo a Deus desde que Ele me abençoe. Deus me fez fazer um grande negócio, por isso que eu amo esse Deus. Aí o negócio não rola, Deus é fogo, podia me ajudar e não ajudou. Esses são os crentes de hoje. Será que a gente conhece mesmo o amor de Deus? Para encerrar, abra em 1 Coríntios capítulo 13. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe o que é amor? Será que a gente sabe o que é amor? Sabe mesmo o que é amor? Paulo deu uma dica aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 1 de 1 Coríntios 13, Paulo disse: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. 5, o amor não maltrata, não procura seus interesses, o amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. 6, o amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Quem tem esse amor de Deus, quem ama mesmo a Deus. 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8 e último, o amor nunca perece. Profecias desaparecerão, línguas cessarão, conhecimento passará. Mas o amor nunca perece, ele permanecerá para sempre. Só até aí. Estudamos sobre a vida de Jó e chegamos numa conclusão. Jó ama a Deus, ou amava a Deus. O amor que ele tinha por Deus o fez superar todas as questões. Apesar de questionar, apesar de ser questionado, o texto diz, ele permaneceu firme. E Deus no final diz assim, vocês são amigos, vocês falaram tanta besteira para ele, se eu fosse vocês, eu ia lá pedir perdão para ele. E pedia para ele orar por vocês, inclusive leva animais, faz sacrifício, porque se ele orar por vocês, talvez não venha sobre vocês o que eu tenho vontade de fazer. Porque vocês falaram de um homem que eu conheço, do meu servo Jó. Vocês não são que nem ele. Volte lá e peça para ele orar. Aí quando eles voltam e falam isso para Jó, Jó podia falar, cara, se esse cara aqui me enchendo a orelha, me levar a falar besteira contra Deus, se ainda quer que eu ore por você, vai para os quintos dos infernos, vai se lascar. Não, diz o texto que Jó falou, Deus falou isso? Vem cá. Orou e abençoou. E quando ele estava abençoando aqueles caras que falaram tanto para ele, Deus mudou a sorte. Eu vou lembrar de José. Por que tem muito crente que não vai para frente? Que está sempre patinando. Porque ele tem tanta mágoa no coração, tanto rancor, que ele não consegue orar por aquele que fez mal contra ele. Pode ser um amigo, pode ser um inimigo. Abençoe, libera o perdão. Ora por Deus, abençoa aquele fulano, aquele ciclano. Senhor, que o Senhor esteja sobre ele. Provavelmente quando você estiver fazendo isso, Deus vai estar mudando a tua sorte. Ou seja,
Será que a gente ama mesmo a Deus? Porque no século 21, amor é assim: Deus me deu isso, então eu amo a Deus. Deus me tirou isso, pô, Deus é ruim. É esse o amor que você vê hoje por aí. Não, Deus tirou isso, ou Deus permitiu que eu perdesse isso, mas eu continuo amando a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele, por certo, Ele se manifestará. E quando Ele se manifestar, mesmo que eu não tenha nada, eu ainda vou morar com Ele no céu, vou viver a vida eterna com Ele, na presença dEle. Amém? Fecha os teus olhos por um instante.